avançaram, sim, no processo de democratização do país. Mas esse é um debate interno que nós temos que fazer no conjunto dos partidos, e cada partido, com os seus limites, com os seus desafios, precisa fazê-lo. Mas eu quero me reportar no dia de hoje, em nome do Partido dos Trabalhadores, a falar de dois temas que são bastante atuais e bem importantes. Um tema que é com relação à greve dos professores, que tem nos preocupado muito, ao contrário do que muitos têm afirmado, de que esta greve não existe. A greve foi declarada, foi decretada no conjunto dos servidores e, lamentavelmente, a postura do secretário de Educação, que estranhamente até o ano passado foi o grande interlocutor da Secretaria de Educação com a categoria, neste ano assume uma postura intransigente, autoritária e declara guerra ao magistério. Penso que isso é muito ruim quando um gestor público, sobretudo na área da educação, se coloca nessa postura intransigente e autoritária. Porque como educadores nós temos que primar pelo diálogo. E não há outro caminho que não seja o diálogo. É o único caminho possível de nós garantirmos qualidade de vida, cidadania, participação, democracia e o respeito, né? O respeito ao contraditório que se faz presente quando há um conflito colocado como esse. Então, nós queremos aqui, em nome do PT, manifestar o nosso apoio aos professores, aos que estão em greve e aos que também gostariam de estar, mas por uma série de limites, de imposições, de dificuldades, de medos, né? Falava com uma diretora de uma escola e ela dizia que foi chamada simplesmente, não pode nem sequer, não é nem declarar apoio, mas se tiver vista grossa, perde o cargo. Então aqui vem um outro debate que é com relação ao papel da liderança diretora de escola, diretor de escola à frente de uma comunidade. A quem ele serve? À comunidade, aos interesses de um governo, de um momento, aos interesses de um partido. Esse é um debate que nós temos que fazer. Então eu quero manifestar o nosso apoio, dizer que este plano de carreira foi desmontado, há índices diferenciados que foram apresentados, há prazos longos, 2 anos, e há, sim, percentuais diferentes na tabela. E mais do que tudo, quem não cumpriu, quem interrompeu o diálogo foi o governo. Quero deixar bem claro isso, porque no acordo estabelecido no ano passado, janeiro deste ano, estava colocado como prazo limite para a recomposição da carreira do professor. Bem, esse é um tema que merece a nossa reflexão e nós continuaremos fazendo todos os dias nesta casa. E a bancada do PT teve posição favorável aos educadores. Não importa se são 500 mil, 2 mil, 5 mil, 50 mil. Quando a gente tem um sindicato que delibera coletivamente por uma decisão, nós temos que respeitar as instâncias coletivas. Um outro tema que nos cabe nesse momento é com relação à tão falada segurança pública em Santa Catarina. No sábado, dia 21, 10 presos fugiram da central de triagem, localizada no complexo prisional da Agronômica, em Florianópolis. 3 agentes prisionais foram rendidos. Em Rio dos Cedros, no dia 23, mais um ataque aos caixas eletrônicos, ao Banco do Brasil. Na própria manifestação da Polícia Militar e da Polícia Civil, revelam uma falta de sintonia entre ambas as polícias, o que já tem sido muito divulgado, falado, refletido nesta casa. No domingo, dia 22, 4 detentos fugiram do presídio regional de Joinville. Só 2 foram recapturados. Estes são apenas os fatos mais recentes. O contexto anterior revela que, desde a exoneração do delegado Monteiro, no dia 3 de abril, sobre o argumento do uso indevido de diárias
de R$ 1.300. Fatos mais sérios vieram à tona. O principal deles foi o desvio de peças automotivas, com o conhecimento da direção do Comando da Segurança Pública de Santa Catarina. Depois que o fato veio a público, no dia 9, a Secretaria apresentou as provas que incriminavam o delegado Monteiro e justificariam a sua exoneração. No dia seguinte, delegados da DEIC divulgaram detalhes da investigação de desvio de motores do pátio da Secretaria em São José. Também no dia 10, a bancada do PT apresentou um requerimento para a instalação de uma CPI do desmonte da segurança pública em Santa Catarina. Em 11 de abril, o secretário adjunto da Secretaria, Coronel Fernando Rodrigues de Menezes, admitiu que os motores foram retirados de forma irregular do complexo da Secretaria de Segurança Pública. Foram afastados dos cargos o tenente-coronel da PM, José Teodósio de Souza Júnior, responsável pelos leilões do Detran, e de outros 5 servidores. O tenente utilizava para fins particulares um veículo arrematado em leilão do Detran, porém circulava com o veículo com placas frias. Esses fatos todos são lamentáveis. Além desses fatos recentes e esses outros que eu cito aqui, outros ainda sem solução, como nós acompanhamos a explosão de caixas eletrônicos e o nosso querido vereador Marcelino, que foi assassinado em Chapecó. Nós já vamos para 5 meses sem solução, muitas contradições nas investigações e muitas contradições nas falas das autoridades, tanto da Polícia Militar como também, aliás, da Secretaria de Segurança Pública, como da Polícia Civil. Além disso, todas essas questões expõem o conflito gerado pela divisão de forças, de um lado a Polícia Militar, de outro a Polícia Civil, e pela disputa interna de mais espaços políticos. O governo nega a motivação política para o afastamento do delegado, assim como nega que haja intervenção política na segurança pública, o que não é aceitável diante do caos que se formou com as sucessivas denúncias envolvendo figuras do alto escalão. Enquanto a crise se desdobra nos gabinetes, com punições ainda simbólicas, quem arca com o prejuízo é a população, que não pode contar com um efetivo em número suficiente, bem equipado, bem treinado, bem remunerado. É por isso que o Partido dos Trabalhadores tomou a iniciativa de colher assinaturas, 14 assinaturas, para abrir uma CPI. Esse não será o único caminho do Partido dos Trabalhadores. Nós sabemos da dificuldade e do enquadramento com que os deputados já foram chamados a, nesse momento, se colocarem na base do governo de forma incondicional. Porém, todos os dias estão acontecendo fatos preocupantes que revelam o conflito existente entre as duas polícias e a ausência de um comando mais firme que pudesse dialogar, se fazer respeitar e administrar adequadamente esses conflitos. Portanto, estes conflitos de comando já chegam na população e nos municípios catarinenses. Nós tomamos essa primeira iniciativa, que é a abertura de uma CPI, que pode acontecer e pode não acontecer, porque temos o limite do número de assinaturas. Mas o Partido dos Trabalhadores já decidiu que este tema não será esquecido. Se não for somente a CPI, outras ações nós tomaremos a partir da semana que vem como iniciativa. 30 segundos, presidente. Mais 30 segundos, deputado. A partir da semana que vem, nós tomaremos outras atitudes no sentido de preservar e garantir a devida explicação, pois nos parece que para um delegado que foi muito questionado sobre sua conduta moral, imediatamente ser nomeado para um outro cargo
no mínimo, é estranho e este governo tem que explicar à sociedade catarinense. Obrigada. Na sequência, ainda dentro do horário destinado aos